Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nesse domingo de manhã, porque mais uma vez as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. E o que nós fizemos para que isso acontecesse? Nada. Bastou a sua vontade para que tudo viesse a existir. E do nada, as coisas existem. A sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. A sua misericórdia é o motivo de lhe chamarmos de Senhor, Deus e Pai. E a sua misericórdia não é nada etéreo. Sua misericórdia não é um conjunto de palavras. Não. A sua misericórdia foi uma atitude concreta naquela cruz do Calvário, erguendo o seu filho como um manifesto vivo, ferindo o seu filho, como nos diz Isaías, ao Senhor agradou moê-lo, e o sacrifício que estava sobre ele nos trouxe verdadeira paz. Sua misericórdia é real, sua misericórdia é concreta, sua misericórdia é palpável, é factível. Então nós, diante disso, queremos entregar o nosso amor, mas suplicamos que o Senhor nos ajude para que o nosso amor seja palpável, para que o nosso amor seja concreto, para que o nosso amor seja real, para que o nosso amor seja factível, e não meramente um conjunto de meia dúzia de palavras organizadas de alguma forma para convencer alguém de algo. Não. Nós queremos te amar assim como o Senhor nos amou, de forma real e contundente. Nos ajude então, para que esse nosso desejo se torne realidade. Nos ajude para que esse sentimento venha se consolidar de tal forma no nosso peito, a ponto de mover os nossos braços e pernas em direção ao Senhor, e na exposição verdadeira do quanto nós te amamos. Muito obrigado, porque se não for ao Senhor, certamente estaríamos perdidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir as salas, meu povo? Meia dúzia para lá, meia dúzia para cá. Feito? Bom, nós estamos trabalhando desde as últimas semanas, desde o ano passado, para ser mais exato, nós estamos trabalhando as marcas da verdadeira igreja. E não só as marcas da verdadeira igreja estão sendo trabalhadas, mas nós estamos trabalhando uma marca em específica nas últimas semanas. E essa marca em específica é a marca do crescimento da igreja. Nós estamos trabalhando a marca do crescimento da igreja. E devemos entender de maneira clara que toda igreja saudável tem que crescer. Esse é um ponto-chave. Toda igreja saudável cresce. Toda igreja saudável tem que crescer. Toda igreja saudável vai apresentar índices de crescimento numérico. E não só nos números, mas também na espiritualidade dos membros. Trabalhamos, a priori, que é possível com que igrejas cresçam sem serem bíblicas. Sim, é possível que igrejas cresçam sem ser igrejas bíblicas. Igrejas podem crescer por causa do carisma do líder. Igrejas podem crescer
por causa do entretenimento, por causa do show, por causa do espetáculo. Tem igrejas que são igrejas totalmente conformadas com o espetáculo. E igrejas podem crescer nos seus ministérios, nós já vimos isso. Tem igrejas que trabalham com ex-dependentes químicos, tem igreja que trabalha com mulheres, tem igreja que trabalha com idosos, tem igreja que trabalha com crianças, tem igreja que trabalha com casais, e esta ênfase pode fazer com que igrejas cresçam. Também já falamos que tais coisas não são ruins em si mesmas. Elas podem ser utilizadas. A grande questão ou a grande confusão é quando nós fazemos dessas coisas o centro da igreja. E essas coisas não podem ser o centro da igreja. A igreja pode ter um líder carismático, sim. A igreja pode ter um culto que tenha um espetáculo, no sentido de execução, no sentido de glorificação, no sentido de entrega, no sentido de apresentação. A igreja pode entregar isso porque ela faz isso para Deus. E a igreja pode se pautar em um determinado tipo de ministério. E ela pode fazer da sua existência uma existência ao redor desse ministério. Isso não é ruim. O ruim é quando a igreja só cresce por isso. E por que eu estou dizendo isso? Ora, porque biblicamente, igrejas devem crescer por alguns critérios. Existem algumas características que não podem ser negligenciadas. Por exemplo, a igreja é aquilo que ela se alimenta. A frasezinha dita por aí, à torto e à direito, que é você é aquilo que você come, é real? A igreja, ela está pautada naquilo que ela se alimenta. Então, como a igreja deve crescer? Ela deve crescer por meio de um alimento saudável. E esse alimento saudável, ordinariamente, é entregue do púlpito. Do púlpito, a igreja recebe alimentação. Então, sermões bem estruturados, a Bíblia exposta na sua inteireza, sermões doutrinários e existenciais, sermões teológicos e práticos, todos esses ingredientes montam o cardápio ordinário da igreja. Mas a igreja também se alimenta pelos louvores. Aquilo que a gente canta define muito do quem a gente é e como a gente é. E só para dar um detalhe, os gregos já tinham feito isso há 2.500 anos atrás. Os gregos já tinham compreendido que quando um governante quer dominar o povo, ele mexe com as emoções desse povo. E a melhor forma de mexer com as emoções desse povo é por meio da música. Então, se a música que você tem ouvido é uma música que mexe no seu ventre, automaticamente a sua vida será toda ela pautada no ventre. Então, isso é muito nítido, né? O funk, por exemplo, é uma música que mexe com o ventre. Quem ouve funk vive mexendo o ventre. E o centro da existência da pessoa é o ventre. Tudo gira em torno do que ela faz com o ventre. Ok? Então, isso é muito imediato a nossa percepção. A gente não precisa de muita reflexão em relação a isso. Basta olhar para a gente entender essas coisas. Mas o nosso assunto não é o funk, o nosso assunto não é o mundo, o nosso assunto é a igreja. A igreja se alimenta daquilo que ela ouve, daquilo que ela canta. Por isso que ela tem que ouvir boas músicas, por isso que ela tem que cantar músicas bíblicas, por isso que ela tem que cantar a verdade. Esta é a forma secundária, a forma ordinária. Principal é o sermão. A forma secundária é a liturgia, o culto e as canções. E uma maneira terciária é a escola dominical e as atividades ministeriais da igreja. Você recebe alimento na escola dominical, você recebe alimento no grupo de mulheres, você recebe alimento no grupo dos jovens, você recebe alimento nas interações entre os irmãos nos inúmeros departamentos.
A igreja deve crescer por aquilo que ela come. Ela come por meio do púlpito, ela come por meio do culto, ela come por meio dos departamentos e ministérios. Ela se alimenta por meio disso. Nós já vimos isso há um mês atrás. Nós também já vimos que toda igreja saudável deve ter uma teologia. A igreja deve ter uma teologia. E essa teologia da igreja deve ser marca da igreja, sem contudo ser o centro da mesma. E eu gastei um tempo aqui falando isso para vocês. Tem igreja que faz da sua existência teologia. Ora, qual é a diferença de fazer a sua existência de um líder carismático ou da teologia? Ambos estão ocupando um lugar que não devem ocupar, que é o centro da igreja. Então somos reformados, somos calvinistas, somos amilenistas, somos isso, somos aquilo outro, mas isso faz parte de quem a gente é e não é o todo da nossa existência. Eu já falei isso com vocês, né? A nossa existência ela é multifacetada. E quando a gente minimiza a nossa existência num só aspecto da nossa vida, a gente negligencia todos os outros. Também falamos, e essa foi a nossa ênfase na semana passada, que a igreja deve crescer por causa da história que ela conta. Somos seres narrativos, somos contadores de histórias. E aqui, meus irmãos, gravem bem isso, Deus conta histórias. Deus é o maior contador de histórias que existe. Ele é especialista em narrativas, ele é especialista em contação de histórias. Ele não é só o roteirista da história, ele é o protagonista, ele é o diretor, ele é o teatro inteiro. E esse Deus, que é o roteirista, que é o protagonista, que é o próprio teatro, que é o próprio local onde a história se desenrola, nos deixou histórias. É incrível isso. A Bíblia, do ponto de vista literário, é um livro de histórias. E essas histórias ressignificam a nossa história e a história do mundo. A igreja não cresce por causa dos bens que ela tem. A igreja não cresce por causa da estrutura que ela tem. A igreja não cresce por causa da beleza que ela tem. Todas essas coisas são importantes, mas elas são secundárias. A igreja cresce ordinariamente pelo sermão, ou pelo alimento, pela teologia e pela história. As histórias que nós contamos fazem com que outras pessoas venham fazer parte da nossa história. E aqui, meus irmãos, um alerta: se você não conta histórias, você está com um problema com a sua própria história. Mas que história que eu devo contar, pastor, do meu passado? Eu já disse isso para vocês, né? Na época que eu me converti, tinha um sujeito chamado Macoinha. Na verdade, surgiram uns 20 Macoinha, né? Tinha Macoinha no Brasil inteiro, né? Tinha um Macoinha no sul, tinha um Macoinha em tal lugar, e o Macoinha dava testemunho que ele tinha tomado 10 tiros e tinha acordado. Aí começou com um, depois chegou a uns 15 tiros, né? Ninguém sabe ao certo quantos tiros o Macoinha levou. E o Macoinha, ou os vários Macoinhas, o Macoinha é que nem o Bozo, né? Teve vários, o Macoinha também. O Macoinha vivia da história que ele contava. Então ele saía indo de igreja em igreja contando a própria história e recebendo oferta dos irmãos e tal, aquela coisa toda. Isso faz quase 30 anos. Vocês já ouviram a história do Macoinha ou não? Não perderam nada de interessante, diga-se de passagem, mas tudo bem. A Rô já ouviu, a Rô já deu até oferta para o Macoinha, pelo visto. Ai, Rô, eu também dei, tá tudo certo, Rô. Não tem problema nenhum, não. Mas a história da nossa vida não é a principal.
A principal é a história que existe um Deus que é criador do universo, e esse universo criado, principalmente a raça humana, se rebelou contra esse Deus. Por um motivo tolo e fútil, por causa de uma árvore do conhecimento, por causa de um alimento proibido, nossos primeiros pais negligenciaram todo o bem de Deus e todo o Deus da bondade. E nesse sentido, eles foram expulsos do paraíso e deveriam ter sido mortos, mas Deus, com sua graça e misericórdia, vos deu outra chance, fazendo uma promessa para a mulher que havia tomado do fruto e comido e dado ao seu marido. A promessa de Deus era que do fruto do ventre dessa mulher viria um menino, e esse menino esmagaria a cabeça da serpente. Serpente essa que foi o objeto ou a causa do engano. E milhares de anos se passaram até que o filho de Eva nasceu. Nasceu do ventre de uma das filhas de Eva, que era Maria. E esse menino chamado Jesus, o filho da promessa, lá em Gênesis 3, lá de Gênesis 3, esmagou a cabeça da serpente, conforme as antigas profecias contavam. E não só esmagou a cabeça da serpente, mas a serpente mordeu o calcanhar, e essa marca do calcanhar ele levará para o resto da vida. As mãos furadas do Senhor Jesus e o seu lado furado será permanente. Nunca mais se fecharão. A prova de que a ferida da serpente foi real. A ferida da serpente, a serpente o feriu, mas ele esmagou a cabeça da serpente, triunfando sobre a serpente naquela cruz. Cruz que era maldita para muitos, mas para nós, cruz de salvação. E esse Deus que criou o mundo, que teve uma rebeldia como paga de toda a sua bondade, mas que mesmo assim resolveu ser bondoso novamente enviando o seu filho, esse Deus espera uma resposta sua. Essa é a história que nós contamos. Esse Deus espera que você diga sim para Ele. Esse Deus espera que você abandone dos frutos proibidos e passe a comer do fruto da vida. Esse Deus aguarda a sua decisão. Essa é a história que a gente conta. Eu não conto a história da minha vida, eu conto a história da relação de Deus com esse mundo. E assim que eu conto essa história, eu entro nessa história. Por quê? Porque eu aceitei esse Deus também. O sacrifício de Jesus trouxe a paz à minha vida. E isso aconteceu há 25 anos atrás, e a partir de então eu vivo vivendo a vida que Jesus me deu. Eu faço aqui um apelo: aprenda a contar histórias e conte a história. Conte essa história de manhã, conte essa história à tarde, conte essa história à noite. A igreja cresce por causa da história que ela conta. Conte essa história. Nós temos muitas pessoas que falam com centenas de pessoas todos os dias. Conte essa história, pelo amor de Deus, conte essa história. Conte quem Deus é, o que Ele fez na sua vida, como Ele é importante. Se nós tivermos uma comunidade, uma igreja, se nós tivermos uma congregação, uma associação de pessoas que contam histórias, meus irmãos, em 90 dias a gente tem que mudar de lugar. Porque as pessoas são impactadas por histórias, e as pessoas gostam de viver histórias fantásticas. E não existe história mais fantástica do que o morto que ressuscitou no terceiro dia. Não existe. Por isso que a história do maconhinha não é nada, né? Legal, ele ressuscitou, voltou a morrer, se é que ressuscitou. Eu conto a história de alguém que ressuscitou e nunca mais vai morrer. E a sua vida dá vida a um monte de gente que mesmo depois de mortos ressuscitarão no último dia. Olha que interessante essa história. Conta essa história para os seus vizinhos, conte essa história para os seus amigos, conte essa história quando você para no posto para abastecer, conte essa história quando você entra na farmácia, conte essa história quando você passa no caixa do supermercado, conte essa história quando você entra na padaria para comprar meia dúzia de pãezinhos, conte essa história quando você atende um cliente, conte essa história quando você faz um negócio com alguém, conte essa história quando você diz oi para o rapaz ou a moça da portaria,
Conte essa história para o jardineiro, para o eletricista, para o piscineiro, para qualquer pessoa que faz parte da sua vida. E eu tenho certeza que tem uma multidão de pessoas que você dialoga todos os dias. A igreja cresce pela história que ela conta. E nós temos a história mais incrível do mundo. Não contar essa história é ser negligente com a própria história bíblica e principalmente com a nossa. Porque eu e você somos frutos dessa história. Eu e você somos as consequências dessa história. Essa história antiquíssima chegou até nós e nós somos a ponta da lança. Igrejas devem crescer, mas igrejas devem crescer por causa da coisa certa. Igrejas devem crescer por causa do alimento, igrejas devem crescer por causa da teologia, igrejas devem crescer por causa da história e igrejas devem crescer por meio dos convertidos. E aqui talvez nós tenhamos um buraco na história da igreja evangélica brasileira. Infelizmente, muitas das nossas igrejas, de denominações históricas ou não, são repletas ou estão repletas de não convertidos. Isso aqui é um ponto doloroso de se tocar, mas muito, muito verdadeiro, muito verdadeiro. Nossas igrejas são lideradas por gente que não nasceu de novo. Por gente que não teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus e passou da morte para a vida. Nós já trabalhamos isso aqui, acho que há uns 6 meses atrás, a marca da conversão. O que é conversão? Conversão não é aceitar Jesus em algum momento da sua vida. Conversão não é participar de uma agremiação, de um ajuntamento, de uma congregação, de uma assembleia, de uma denominação. Conversão não é isso. Conversão não é participar do culto dominicalmente. Não é, tem muita gente que participa do culto dominicalmente que não é convertido. Conversão não tem nada a ver com liderar a igreja. Tem muita gente que lidera a igreja que não é convertido. E se você tem alguma dúvida disso, eu posso te dar os filhos de Samuel, por exemplo. Os 2 lideravam a igreja e nenhum dos 2 era convertido. Ora, o que dizer então de Judas? Judas liderava a tesouraria da igreja do Senhor Jesus e não era convertido. Então, eu não preciso explicar isso para você com muito detalhe. Basta uma olhadela nas escrituras ou basta uma olhadela na janela do mundo que a gente percebe que tem um monte de gente que lidera a igreja que não nasceu de novo. Conversão não é aceitação, eu aceito. Conversão não é pertencimento, faz parte. Conversão não é frequência. Conversão não é liderar ou exercer atividade, remunerada ou não. Conversão tem a ver com nascer de novo. Nascer de novo, sim. Conversão é viver uma vida pautada em si e para si. Uma vida cujo critério último de verdade sou eu. Uma vida em que o objetivo da existência dela sou eu. Uma vida em que o eu faz parte do centro de tudo. Conversão é morrer para si mesmo. É matar a própria carne e existência. É sair do trono da própria história e colocar alguém nesse trono. É se submeter voluntariamente àquele que disse que você é filho. Isso é conversão. Conversão não é um pertencimento, é uma ressignificação de vida. Paulo disse isso, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Esse é o maior entendimento de conversão. E Paulo compreende que a conversão dele é tão profunda e tão verdadeira, que ele tem a audácia de dizer, passem a me imitar.
passem a ser como eu sou. Olha que coisa, meus caros. Agora, aqui não aponta o dedo, pelo amor de Deus, porque a ideia não é apontar o dedo para os outros, é apontar o dedo para si. Se você é membro de igreja, e se você se julga um convertido, a pergunta é, você é um modelo para quem? Então pensa, você é um modelo de marido? Você é um modelo de esposa? Você é um modelo de crente? Você é um modelo de filho? Você é um modelo de pai? Você é um modelo de discípulo? Você é um modelo de espiritualidade? Você é um modelo de santidade? Você é um modelo de coragem? Você é um modelo de fé? Você de fato nasceu de novo? Ou o pertencimento da igreja é meramente alguma coisa da sua vida que simplesmente existe e você parou de pensar? Então eu venho domingo na igreja porque eu não tenho outro lugar para ir. A gente não pensa isso, mas tem alguns de nós que vivem tão no automático que domingo é dia de igreja e pouco importa o que eu vou fazer lá. Compreendam, meus caros irmãos. A igreja cresce por meio de novas conversões. E novas conversões são gestadas por convertidos. Isso aqui é lindo de pensar. É claro que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é óbvio. Nós somos reformados, temos uma herança reformada. Então nós não estamos aqui inventando uma nova teologia. Mas eu só estou tirando essa coisa da teologia teórica e trazendo isso para a prática. Para ser um discípulo de Jesus, precisa de um discipulador. E apesar do Espírito Santo ser o mestre por excelência, o Espírito Santo costuma usar, desde a história que o mundo é mundo, pessoas para serem instrumentos de instrução na vida de outras. Se você é convertido, e se você, por meio da conversão, nasceu de novo, o natural é que você gere novos nascimentos. Sim. O natural é que você traga pessoas para a igreja. O natural é que você seja discipulador de discípulos. O natural é que você se relacione com pessoas como Jesus se relacionaria. O natural é você ser o modelo de Cristo. O natural é você ser chamado de cristão. Olha que coisa, uma palavra tão comum para nós, mas quando a gente para um pouquinho para pensar no que ela significa, a gente olha para si e fica meio assustado, né? Julgando até que a nossa conversão não é tão forte assim. Igrejas crescem por meio de conversões. E aqui tem um grande problema. E aqui um problema das igrejas tradicionais como um todo. Muitas igrejas tradicionais têm crescido o número dos seus membros. E esse crescimento do número de membros não está relacionado a novos convertidos, mas sim está relacionado a um movimento de migração entre igrejas. Pessoas eram membros de igrejas A, B ou C, e elas abandonam essa igreja A, B ou C para se tornar membro de uma outra igreja. E nesse ato de se tornar membro de uma outra igreja, essa igreja cresce o número de membros. Tem igrejas que recebem 50 membros por semestre, 500 membros por semestre, 1000 membros por semestre. Ótimo. Vindos da onde? Vindos de outras igrejas. Eu não estou dizendo que isso é totalmente ruim, porque existem aquários sujos. Então pescar num aquário que a água não é propícia para gerar vida, é a misericórdia com o peixe, ok? Pescar num rio de lama é salvar o peixe da morte. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de pescar em aquários alheios, principalmente se esses aquários tiverem com a água turva, suja, tóxica e contaminada. Então não tem dificuldade nenhuma disso. Mas o que eu estou dizendo? Que a igreja deve crescer majoritariamente por causa de novos convertidos, por causa de pessoas nascendo de novo.
E olha que coisa extraordinária. Em Atos capítulo de número 2, quando Pedro vai pregar no Pentecostes, e aquele sermão será um sermão contundente, e ele começa chamando a atenção do povo, assim como um anfitrião bate na taça para aquietar todo mundo. Ele fala, senhores, 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 e todo mundo olha para ele, ele diz, o que está acontecendo hoje não é embriaguez. O que vedes, esses homens falando em outras línguas, nada mais é do que aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E esse derramar do Espírito, começado em Pentecostes, em Atos 2, perdura até hoje. A minha ênfase aqui é clara. Se o Espírito Santo foi derramado em Atos 2 e o derramar do Espírito não cessou, essa torneira não foi fechada. Se isso de fato aconteceu, como eu acredito que aconteceu, e a Bíblia me afirma que o Espírito Santo não foi retirado, o Espírito Santo permanece conosco, se isto é um fato, eu e você precisamos experimentar do fluir do Espírito para testemunhar, e precisamos ver o fluir do Espírito na vida de outras pessoas, fazendo com que essas pessoas nasçam de novo. Deveria ser comum que a nossa igreja recebesse pessoas todos os domingos que nunca colocaram o pé numa igreja. E elas, ao entrarem aqui, elas têm que ouvir essa palavra, o Espírito Santo está sendo derramado sobre todas as carnes, sobre todas as pessoas, sobre todo o mundo, para que as pessoas se tornem discípulos do Senhor Jesus e testemunha da ressurreição de Cristo, experimentando um prelúdio da ressurreição no novo nascimento e na conversão. Igrejas bíblicas devem crescer de novos membros. Igrejas bíblicas devem crescer com novos convertidos. E novos convertidos só são gerados por velhos convertidos. O que é o ponto? Eu imagino, e aqui pensando na nossa igreja, tá? Eu imagino que nós temos potencial suficiente, social, financeiro, mercadológico, todos os aspectos humanos, a gente tem tudo isso. A gente tem uma ótima localização, a gente tem um bom sermão, a gente tem um bom louvor, a gente tem uma boa estrutura de sala de aula, de ensino, a gente tem uma boa estrutura departamental. Então, nós temos estrutura para o crescimento, nós temos isso. Aliado a isso, nós temos uma teologia saudável, nós temos um alimento vindo de todas as interações da igreja saudável, nós temos uma ótima história, mas o que pode colocar em risco todo esse cenário de crescimento é a falta de convertidos e a falta de novos convertidos. Só para te dar 2 exemplos. Imagina uma igreja em que as mesmas pessoas convivem 25 anos juntas. Não há crescimento, não há modificação, não há transição, não há rodízio, não há nada. É sempre o mesmo louvor, sempre o mesmo pastor, sempre o mesmo líder de casais, sempre as mesmas pessoas. Quando chega uma pessoa nova, como que ela é tratada numa igreja dessa? As pessoas olham e falam, não sei nem o que você está fazendo aqui, né? Não é para você esse lugar. A gente gosta é da gente. Você vai ficar aqui e vai demorar 10 anos para alguém querer saber o seu nome, porque você não é bem-vindo. E isso é o grande motivo pelo qual igrejas históricas estão morrendo. Você tem igrejas históricas, um prédio lindo, maravilhoso, uma igreja com 200 anos, uma igreja que teve inúmeras e inúmeras vitórias na vida, mas você chega lá, tem 45 idosos, que são membros dessa igreja há 50 anos, e essas pessoas estão lá, e elas não abrem mão do seu lugar. A liderança é um conchavo político, então o presbítero é cunhado do outro presbítero, que é primo do diácono,
que, por sua vez, casou com a presidente da SAF. Então, uma igreja doente, uma igreja que não vai crescer de forma alguma. Se nós não tivermos uma porta da entrada grande o suficiente, nós nunca seremos uma igreja viva. E a porta da entrada não é de gente que está decepcionado com a igreja. A porta da entrada é de gente que deu de cara com Jesus e foi convertido pelo sangue do Cordeiro e pela ação do Espírito Santo. Lembrando que é verdade que a igreja precisa ter o equilíbrio. A porta da entrada precisa ser maior do que a porta da saída, é claro. Tem igrejas que a porta da frente e a porta dos fundos é igualzinha. A gente sabe disso, principalmente essas igrejas da moda. E foram várias igrejas da moda, né? Nós tivemos a Renascer em Cristo como igreja da moda, depois nós tivemos o Sara Nossa Terra como igreja da moda, depois nós tivemos o Bola de Neve como a igreja da moda, hoje nós temos a Lagoinha como igreja da moda. É legal, né, ser membro da Lagoinha. E um dos fenômenos que acontecem na Lagoinha é isso. Você tem a entrada de milhares de pessoas, vindas de outras igrejas, entrando, mas elas ficam um tempo e vão embora, porque a porta dos fundos é do mesmo tamanho que a porta da frente. Então você vai num domingo da igreja, você vê uma turma, no domingo que vem já é outra turma. Então precisa ter um equilíbrio. A porta dos fundos não pode ser tão grande quanto a porta da frente. Mas igrejas bíblicas recebem pessoas. Igrejas bíblicas convertem pessoas. Eu sei que a conversão é obra do Espírito Santo. Não me confunda, pelo amor de Deus. Nem confunda o que eu estou dizendo. Mas igrejas bíblicas saudáveis convertem pessoas. E essa é a quarta marca do crescimento da igreja. E lembrando, nós estamos falando só de crescimento da igreja. Nós não estamos falando das outras nuances. Somente da marca igrejas bíblicas crescem. Igrejas crescem por aquilo que elas comem. Igrejas crescem por aquilo que elas professam. Igrejas crescem pela história que elas contam. Igrejas crescem por causa do número de convertidos. Abro para perguntas. São 9h43, eu tenho só mais 10 minutinhos. Então eu abro para pergunta. Elião ou Elô? Ele falou que ia fazer isso. Eu não preciso do microfone. Ele está assim, intimamente. Microfone. Eu posso perguntar sem o microfone. A gente casa assim, né? Essa é a minha metade, eu não posso reclamar. Pois é. O senhor no começo falou sobre a história do Macoinha. Eu queria só pedir para o senhor fazer uma explicação sobre como a gente consegue colocar o testemunho nessa questão. Como a gente pode contar a história, sua história, onde entra o testemunho nisso? Muito legal. Ele entra como consequência e não como causa. Eu não quero contar para você a história do que Deus fez comigo. Eu quero contar para você a história do que Deus fez com o mundo. Nós vamos do geral para o particular. Boas histórias são sempre assim. Você tem a história geral, então você tem a história de Nárnia sendo contada, depois você tem a história de Aslan, aí você tem a história dos meninos, e depois da história dos meninos, a ênfase está em Lúcia. Olha que coisa interessante. O todo, Nárnia, e vai até Lúcia. Nós temos a mesma coisa, por exemplo, no Senhor dos Anéis. A história do Senhor dos Anéis é daquele mundo e da história de como os anéis foram forjados. E você vai terminar na história de Frodo e de Sam, a história da verdadeira amizade. Então você tem a história do mundo que termina no indivíduo. A gente sempre conta a partir da macro-história. Então eu conto a história de que esse mundo foi criado por Deus. E como é que a gente sabe que esse mundo foi criado por Deus? Ora, devido à complexidade. Você tem um ajuste fino. Né? Se nós estivéssemos um pouquinho mais perto do Sol ou um pouquinho mais longe, não daria para ter vida. Se nós tivéssemos ao invés de ser H2, se fosse H3O, ficaria muito difícil. Então você tem um ajuste muito fino, no funcionamento do corpo. Esse ajuste fino já acaba com a história do acaso. Então esse mundo tem um Criador. E eu conheço a história desse Criador.
Esse Criador criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E Ele o amou e os amou de tal maneira que Ele se relacionava com eles. A gente não sabe ao certo de onde esse Criador é, mas a gente sabe que Ele vinha para cá. E todo final de tarde Ele comia, Ele conversava, Ele amava os nossos primeiros pais. Só que os nossos primeiros pais foram enganados. Uma serpente horrível, que a Bíblia vai chamar de diabo, apareceu no jardim e seduziu a ela primeiro e depois ele. Nossa mãe se deixou levar pelos próprios olhos, nosso pai se deixou levar pela própria mãe. E comeram no fruto e rejeitaram Deus. Naquele dia o problema do mundo começou a acontecer, naquele dia todo o nosso sofrimento começou a acontecer. E Deus tinha todos os motivos para matar os nossos primeiros pais, porque eles eram desobedientes, eles deviam obediência. Mas o que esse Deus fez? Esse Deus resolveu dar outra chance. Ele chamou o homem e disse, agora você vai sofrer para trabalhar. Ele chamou a mulher e falou, você vai ter dor para ter filho. Mas tem um ponto aqui que é fabuloso. Da união de vocês dois vai nascer uma criança, e essa criança, quando chegar a época, vai quebrar a cabeça da serpente, vai jogar, vai rasgá-la do meio, vai jogá-la no abismo. A serpente vai morder ele, é verdade. Mas ele vai vencer a serpente. E essa é a história de Jesus Cristo. Aí eu preciso te contar o que ele fez comigo. Sabe? Você vai contando uma história enorme. E de repente você conta, sabe esse Jesus que eu te disse, ele ressuscitou no terceiro dia. E quando eu estava perdido em trevas, assim como meus pais, eu entrei numa igreja qualquer e dei de cara com ele. Aí eu posso contar a minha história. 25 anos atrás eu não sabia nem o que era igreja. Achava que crente era tudo idiota. Entrei dentro de uma igreja, um maço de cigarro no bolso, sentei no último lugar. Sentei com as pernas cruzadas à frente, com os braços abertos. Eu era o rei daquele lugar. Mal sabia que eu não passava de um servo inútil. Deu 10 minutos de conversa, em que o pastor subiu lá e cantava umas músicas que eu nunca tinha ouvido. Mas quando ele começou a contar a história, ele falava da minha. Ele falava do meu sofrimento. Ele falava da minha angústia. Ele falava do meu desespero. E eu olhei para cima e dei de cara com Jesus, eu nem sabia que ele existia. E desde então ele tem sido meu companheiro de viagem. Os dias não são fáceis, é verdade. Mas eu nunca mais estive sozinho. Então, eu acho que é isso. Essa é a história que leva do todo para o mínimo. E aí a gente põe a gente na história. Não fazer como maconhinha, né? Que é o centro da história, é o maconhinha. Não, não pode ser o maconhinha. O centro da história é o que Deus fez. Mais alguém? Tiagão. 10 para as 10. Dá tempo de responder essa pergunta e a gente encerra. É só complemento. Domingo Vai lá, passado, meu cara. eu perguntei sobre a história, de contar a história vivendo a história. Ah, boa. É isso mesmo. Mas o mais lindo de Deus é o seguinte: pecadores, eu vou morrer. Estou falando de mim. Sim. O quanto eu sou convertido ou não, Deus sabe. Sim. Eu sou muito mais julgador para mim mesmo. Sim. Mas o melhor de tudo é contar uma história que vão apontar o dedo para a tua cara. Em particular, eu tenho isso. Mas a história ela se fecha. Por exemplo, o sol, a lua, interessa. Eu falei, você pode provar? O contrário. Essa é uma história que a gente conta, a gente vive e ela se fecha. Não a minha, Tiago, pecador, imundo, inútil, mas a de Cristo. Tudo que ele ainda vai fazer, isso a conta fecha. Então, essa minha aqui atuação é para encorajar. Eu que sou tímido, no que eu estudo a palavra de Deus, em Apocalipse, ele fala, eu vou vomitar os tímidos. Isso é um murro na minha cara, então eu tenho que parar de ser tímido, eu tenho que parar de ter medo de falar no microfone, eu tenho que ter, vai acabando vários medos e vários paradigmas. Então essa história, ela realmente a gente tem que abrir a boca, ou tem que viver sem abrir a boca, mas se expor, para a honra e glória de Deus. Amém, meu irmão. Eu vou dizer duas coisas aqui, eu acho que eles conectam com o que você está dizendo. Primeiro que a nossa história cabe a Deus, né?
e a última palavra é só Ele que dá. Então isso é fabuloso, né? Eu usei aqui no culto de quinta-feira, eu usei o exemplo, eu não sei se o nome dele é esse, mas na história da igreja ficou sendo este. Dimas, o ladrão que estava sendo crucificado ao lado do Senhor Jesus. Dimas não era membro de igreja. Dimas não tinha sido batizado. A gente não sabe ao certo nem se de fato ele era um judeu da gema, ou se ele era mestiço. A gente tem pouquíssimas informações sobre ele. Mas a última palavra da vida que Dimas recebeu foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E você tem razão quando você diz que a nossa história, ela só será ressignificada no fim. E no fim, ela passa a ser a grande história. Por isso que ninguém pode julgar a vida de ninguém, a não ser depois de morto, né? Isso é uma loucura, né? A gente só pode ter uma boa avaliação da vida de alguém depois que ele foi embora. Enquanto ele está aqui, não, porque tudo pode mudar, né? Foi um péssimo pai a vida inteira. Nos últimos 10 anos virou um vovô maravilhoso. Putz, ressignificou toda a história. Olha como isso é maravilhoso, né? A vida é assim, né? Foi uma péssima... O casamento deles foi uma desgraça, mas nos últimos 10 anos eles foram felizes. Né? É sempre assim, né? As últimas coisas, elas são as mais importantes. E a segunda coisa é isso. Se de fato Deus tem trabalhado, eu posso me tornar a melhor versão que eu posso ser. Vencendo a timidez, falando no microfone. Você falou muito bem, viu? Diga-se de passagem. Se colocou de pé e firme e forte. E é isso, a gente pode. A gente pode dar passos, para melhoria, hoje ser o melhor marido, hoje ser um melhor evangelista, hoje ser o melhor crente, hoje orar um pouquinho mais. A gente pode dar pequenos passinhos para se tornar alguém melhor e fazer da vida das pessoas que estão ao nosso redor melhor ainda. Eu concordo com tudo que você disse, em gênero, número e grau. Acabou? Acabou? Fechou? Sem plaquinha hoje? Ah, é? Que ótimo, maravilha.